gente, tudo bom com vocês? Então, eu vim com um vídeo hoje que eu já tinha prometido pra vocês que eu iria falar sobre a fase que a Rafaela está começando a viver, que é a fase da angústia da separação ou ansiedade da separação. Quando o bebê nasce, ele acha, né, ele não tem noção que ele é uma pessoa, um ser humano sozinho. Ele acha que ele faz parte da mãe, ele acha que a mãe e ele são a mesma pessoa. Ele ainda não tem consciência de que ele é um indivíduo e que ele pode fazer escolhas, que ele pode, por volta dos 6 meses, que o bebê, ele começa a entender que ele é ele, que ele não faz parte da mãe, que ele é uma pessoa separado da mãe. E isso gera nele uma ansiedade, que é essa fase que é chamada de angústia da separação. E aí esse período é um tempo que o bebê, ele começa a ficar querer ficar grudado o tempo inteiro na mãe, sabe? Começa a bater um desespero, é essa palavra mesmo, um desespero no bebê quando ele vê que a mãe sai. Pode ser assim, de um cômodo pro outro. Basta sair da presença daquele quadrante dele ali, que ele acha que você abandonou pra sempre e nunca mais vai voltar. Ele não consegue ter essa consciência. Então, por ser uma fase que eu chamo popularmente, particularmente chamo de fase de grude, o bebê vai querer estar sempre coladinho, vai querer estar sempre no colo, gente, é muito confundido com manha. E não é manha. Manha, birra, é outra coisa completamente diferente. Isso é uma fase, uma etapa do desenvolvimento muito importante para o bebê, é a fase que ele está se descobrindo no mundo e é muito difícil para ele também. Às vezes a gente pensa que é só difícil para os pais, né, para a mãe, o pai, enfim, quem cria ali, mas não, é muito difícil para o bebê, porque é angustiante, por isso que é dado esse nome, sabe? O bebê, ele sofre, ele passa por esse processo de uma forma muito dolorosa, muito difícil, é uma quebra de barreiras, digamos assim, é uma nova etapa que ele vai avançar. Então a gente não pode julgar como, deixa chorando aí mesmo porque tá fazendo manha, tá muito manhoso, então deixa lá o bebê se esguelando, como diz a história, e sai, porque acho que é isso mesmo. Você tem que analisar qual é a fase que o seu bebê está vivenciando. Os 3 primeiros meses, o que a criança tem é só reflexos, movimentos. Ela tá descobrindo que tem visão, né, que pode enxergar as coisas, mas não tem aquela consciência ainda de que é um ser humano, como eu falei, né? E aí, por volta de 4 a 6 meses, mais ou menos, é quando o bebê começa a perceber os primeiros sinais de comunicação e de independência que ele pode ter. Quando ele entende que se ele chorar, você atende. Por exemplo, no momento que você sai, ele chora, você volta. No momento que você dá uma coisa na mão dele, tira e ele chora, você dá de volta. Então, ele começa a entender isso, sabe? Essa comunicação através do choro. E aí é por isso que nessa hora é confundido como manha. Porque a criança só chora em determinadas situações. Parece que, tá fazendo um joguinho com você. Gente, tire isso da cabeça, tá bom? Bebê de 6 meses, 4 meses, até 1 ano, gente, acho que até pelo menos uns 9, 10 meses. Eu não sou especialista aqui pra falar, tá? Mas eu particularmente creio que bebê desse tempo de idade não faz joguinho e nem fica ali testando ainda. Eu acredito que uma criança maior, ela testa sim o pai ou a mãe. Mas um bebê, estamos falando de bebê que está se descobrindo, de 6 meses. Gente, pelo amor de Deus, como que eu posso falar que a Rafaela, por exemplo, ela tá me testando? Ela nem sabe que ela é ela tá descobrindo agora que ela é uma pessoa separada de mim. Ela tá sofrendo, então eu não posso entender isso como um joguinho da parte dela e querer disputar como se ela tivesse a minha idade e ficar, como os antigos falavam, trocando juízo com o bebê, né? Então eu tenho que saber estudo, por isso que é bom procurar informação. Isso só vem através da informação. Eu mesmo, na minha primeira filha, na Eloá, quando ela estava passando por essa fase, eu não sabia que existia esse negócio de angústia da separação, nem ouvi falar nisso. Não pesquisava e eu ia na onda das pessoas que falavam assim, ela tá muito manhosa, isso é porque ela fica o tempo todo no colo, ela não vê outras pessoas, por isso que ela é assim, tarará. E eu deixava muito tempo ela chorando. O que aconteceu? Ela estranhava todo mundo, ela ficava só comigo ela ficava só comigo chorando, né? E quando ela ia ver outras pessoas, ela só chorava, em todo canto ela só chorava, ela é uma bebê bem chorona. E a Rafaela eu tô fazendo de uma forma bem diferente, porque agora eu tenho mais informação e eu vejo que ela se dá melhor, ela
tá passando por essa fase de uma forma melhor, sabe? Eu tô sabendo lidar melhor, então isso influencia com ela também. Claro que isso também faz parte da personalidade da criança, isso de ser mais brava, mais calma, mas existem fatores sim que influenciam sim das nossas atitudes, eu acredito muito nisso. Pelo que eu pesquisei, o que acontece? Depois de 6 a 7 meses, quando ele tá passando por essa descoberta entre 4 e 6 meses eu falei, né? Que ele tá passando por essa descoberta de que ele chorando, ele entende que você responde essa comunicação. Depois disso aí é que vem essa fase da angústia mesmo, né? Pode ocorrer até depois de um ano, sabe? Entre 7 até depois de um ano. Mas com a maioria dos bebês, costuma acontecer entre 6 e 7 meses até 18 meses, que é 1 ano e meio, né? Essa fase é bem longa. Então é uma fase em que o bebê precisa muito da atenção e do carinho e principalmente do diálogo. Mas diálogo com uma criança, um bebê, não digo assim diálogo pelo termo da palavra em si, diálogo, porque diálogo é quando você fala, outra pessoa fala. É mais um monólogo. Mas enfim, é você conversar com a criança. Você explicar, olhar pra criança, explicar. A criança não entende as palavras, não entende, mas ela vai entender que você tá ali, tá querendo explicar alguma coisa, tá gesticulando. Gente, o bebê é um ser humano, então ele vai ter essa capacidade, não se preocupe, sabe? Um exemplo é quando... o que acontece? A mãe precisa sair. E aí ela sabe que o bebê vai chorar muito, porque o bebê tá nessa fase. Aí ela fala assim, fica aqui, distrai ele, fala com alguém, né? Distrai ele que eu vou sair escondido pra o bebê não ver, não perceber que eu saí. Aí quando o bebê se dá conta, a mãe já sumiu. E aí ele começa a ter um desespero, porque ele acha que a mãe sumiu, levaram a mãe dele, não entende o que tá acontecendo. Isso é muito prejudicial. O ideal é você conversar com criança, com o bebê mesmo. Eu falo criança, mas é bebê, sabe? Você explicar, dizer, olha, a mamãe vai, mas a mamãe volta. A mamãe vai, mas a mamãe volta. Pode ser difícil no início pra ele entender? Pode, mas em um certo momento, o bebê vai compreender aquilo ali, que você vai e volta. Vai existir um momento que ele vai perceber isso, entendeu? E que você se preocupa em primeiramente dar o carinho, se despedir. Ele vai entender que depois daquele momento de afeto ali, você vai, e depois tem outro momento que você chega. Mas você não some de repente. Tá entendendo como é que é? Então, mãe, o que você pode fazer para poder passar por esse processo de uma forma mais leve e que seja da melhor forma? O que eu recomendo para você, eu como mãe, Luana, né? E eu já pesquisei, já li em vários lugares, já vi relatos de várias mães, já tenho as minhas 2 experiências. Então, o que eu posso com isso tudo falar para você? Como você pode passar por essa fase de uma forma melhor? Fazendo com que o bebê tenha mais confiança em você. Você tem que fazer com que essa relação de confiança entre vocês dois cresça. Você não pode deixar que o bebê, ele sinta essa ansiedade muito forte, um medo do que vai acontecer, sabe? Você tem que deixar a criança confiante do que vem pela frente. Exemplo, não deixar a criança ficar... Gente, tô falando só criança, o bebê chorando. Assim, ele tá com mãe, que nem eu falei, né? E sair e deixar lá chorando. Porque aquilo vai gerar um medo maior de que você pode realmente não chegar, sabe? É uma incerteza, é uma angústia. Enquanto você tá lá fazendo suas coisas, achando, que é sua mãe, aí eu não vou não e tal, eu sou forte, eu sou super mãe. Você tá errado, você está agindo errado. Porque o bebê, ele vai ter mais medo ainda e essa independência dele vai demorar mais ainda. Quanto mais você deixar o bebê chorando, mais vai demorar para ele conquistar essa independência. É por isso que existem crianças ainda de 3, 4, 5 anos que são super dependentes dos pais e elas morrem de medo quando os pais vão ali, elas não ficam com ninguém, porque houve essa questão do, é só mãe, sabe? Na maioria das vezes foi assim que aconteceu. Então, quando você volta rapidamente, assim que a criança chora, por exemplo, por isso que eu falei, Rafaela chorou, eu tenho que atender ela, por quê, gente? Porque ela vai entender, com o passar do tempo, ela vai entender que quando ela chora, eu venho, isso dá uma segurança. Então vai chegar um momento na cabecinha dela que ela vai pensar, eu não preciso chorar, ela sempre volta, né? Então, esse é que é o foco da coisa. Não é você, o segredo não é você fazer assim, ó.
Tô nem aí, deixa chorar. O segredo não é esse, o segredo é você acolher, ensinar e dizer assim, eu estou aqui. Você vai eu compreendo essa sua fase, você vai passar por ela, você é capaz. Ó, a mamãe vai aqui, mas a mamãe volta, tá bom? Eu vou deixar você aqui, mas eu já venho, tá bom? Procure sempre estar falando isso, sempre estar estimulando isso. Nunca, jamais deixe seu bebê com essa sensação de medo, porque isso é horrível. A gente, quando tá com medo, a gente não fica angustiado, então é isso que acontece com o bebê. Carro de sol! Uma coisa muito importante também é se passar muito de 1 ano e meio, se chegar por volta de 2 anos e a criança ainda estiver passando por essa fase, ou então se ela estiver dentro do tempo normal mesmo pra essa fase e tiver muito forte, inconsolável da criança, sabe, quase passar mal de tanto chorar depois que você sai pra trabalhar, alguma coisa assim, não se acalma de jeito nenhum. Se essa fase você tá vendo que tá muito difícil de lidar, o que eu aconselho é você procurar um especialista, procurar um psicólogo ou um pediatra, ou os dois. O ideal seria que fosse os dois, né? Primeiro o pediatra, você passa e fala, e depois um psicólogo que atenda criança, né? Porque aí ele vai avaliar se isso é um problema emocional da criança ou se tem alguns outros fatores envolvidos aí. Sempre eu acho que quando passa muito do limite você não consegue mais viver, eu sempre acho que é bom você ver aí se não tem alguma coisa a mais, porque existem muitas coisas que podem estar relacionadas também a essa fase ter um período mais longo aí, tá bom? Então, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações que eu tentei passar pra vocês aqui, toda atrapalhada, né? Do meu jeito, mas eu vim aqui dividir isso com vocês, porque quando eu soube dessa informação, isso me ajudou demais. Nessa minha segunda filha, eu tô sabendo, sabe, lidar super por conta disso. Então eu tô tendo esse período tá sendo mais leve pra mim do que foi na primeira, porque na primeira era só uma filha e eu ficava super cansada, sabe, irritada, porque ela tava com muita mãe, eu chorava demais. E essa informação chegou até a mim e eu agradeci muito a Deus por isso, então por isso que eu quis vir compartilhar com vocês, tá bom? Então é isso, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha aí com quem você acha que vai se interessar por esse assunto e até amanhã, no nosso próximo vídeo.